Senhores, o senhor Presidente da República. Cerimônia de lançamento da campanha mundial Jovens na Luta contra a AIDS. Será apresentado agora vídeo sobre a campanha mundial. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Há várias gerações, os jovens se vestem para defender suas ideias e fazer um mundo melhor. Agora, chegou a sua vez. Entre na luta contra a AIDS. Use sempre camisinha. Generations of young people have always donned uniforms in defense of their ideas and to fight for a better world. Now it's your turn. Join the fight against AIDS. Always use a condom. Quando um garoto de 12 anos faz sua primeira barba, ele realiza um dos grandes sonhos da sua vida. Quando um garoto de 12 anos, que tem o vírus da AIDS desde que nasceu, faz sua primeira barba, ele realiza o sonho de todos os que acreditam que a vida é muito maior do que a AIDS. Crianças vivendo com AIDS. O Brasil dá um abraço. When a 12-year-old boy shaves for the first time, a great dream of his life comes true. When a 12-year-old boy carrying HIV since birth shaves for the first time, he fulfills the dreams of all of those who believe that life is much bigger than AIDS. Children living with AIDS, the world gives them a hug. Vestir o primeiro sutiã é a realização de um dos grandes sonhos na vida de qualquer menina. O primeiro sutiã de uma menina que tem o vírus da AIDS desde que nasceu é a realização do sonho de todos os que acreditam que a vida é muito maior do que a AIDS. Crianças vivendo com AIDS. O Brasil dá um abraço. Wearing the first bra is a dream come true for every girl. The first bra of a girl carrying the AIDS virus since birth is a dream come true for all those who believe that life is much bigger than AIDS. Children living with AIDS, the world gives them a hug. O jovem Sérgio de Cássio Nascimento falará nesse momento sobre o papel que cabe à juventude no combate à AIDS. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Marco Maciel. Excelentíssimo senhor Ministro da Saúde, José Serra. Excelentíssimos Ministros de Estado. Senhor Diretor Executivo da UNAIDS, Peter Piot. Demais autoridades, senhoras e senhores. Os jovens hoje no Brasil, na condição de um dos segmentos sociais mais vulneráveis à AIDS, e compreendendo que só uma ação conjunta do governo, sociedade civil
pode conter o avanço da epidemia, está assumindo sua parcela de responsabilidade. Os adolescentes começam a vislumbrar uma nova realidade em torno da questão da sexualidade e do uso do preservativo. O interesse do adolescente por trabalho de cunho social e de prevenção existe e aumenta a cada dia. Mas enquanto o jovem sai da apatia e procura novas formas de atuar na realidade social, governo e ONGs ainda encontram dificuldades em aproveitar e estimular ações de protagonismo juvenil. O momento é de transição. A sociedade precisa discutir o assunto e abrir novos canais de participação, para que a juventude possa descobrir seu papel transformador. Ao mesmo tempo em que existe uma parcela da juventude consciente e atuante, ainda existem adolescentes que precisam entender que a camisinha não é um acessório para ser usado apenas em relações casuais. O preservativo é hoje indispensável. E mais do que uma maneira de se cuidar, ele representa o respeito a si e ao parceiro. Nesses tempos de AIDS, a geração que aprendeu a transar com camisinha precisa ter cada vez mais a consciência de si mesmo e do próximo, para viver sua sexualidade de forma mais saudável e prazerosa. Além disso, a camisinha deve estar sempre à mão. Diante da epidemia da AIDS, que nos revelou o problema do acesso restrito às informações e aos meios de prevenção, assistimos, na organização conjunta da sociedade e governo, surgimento de novos espaços de atuação jovem. Como parte da solução de todos os problemas sociais que afligem o país, o jovem deve consolidar sua participação na concepção das políticas públicas. O jovem não é o problema, antes, parte da solução. Deve estar presente e ser consultado, pois ele é a força na mudança da luta contra a AIDS. Obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado da Saúde, José Serra. Senhor presidente, Fernando Henrique Cardoso, senhor vice-presidente, Marco Maciel, senhores embaixadores, senhores ministros, senhor diretor da UNAIDS, Peter Piot, senhores parlamentares, senhores representantes das agências internacionais, senhores secretários, membros do grupo temático, membros da Comissão Nacional de AIDS, membros do Conselho Nacional Empresarial aqui presentes, senhores da imprensa, autoridades, minhas senhoras, meus senhores, eu creio que é importante registrar no dia de hoje, e com a presença do encarregado mundial da campanha contra a AIDS das Nações Unidas, a eficácia do trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, e pelas 3 esferas de governo no combate ao vírus da AIDS. É um trabalho que tem tido o reconhecimento internacional, mundial, considerado entre os países do terceiro mundo o mais completo e aquele que tem obtido os resultados mais significativos. E esse é um trabalho que tem acompanhado a evolução da doença, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista da mudança da sua incidência em nosso país. Na primeira metade dos anos 80, a AIDS vitimava especialmente homens, homossexuais ou através de drogas, com drogas injetáveis, nos grandes centros urbanos, principalmente Rio e São Paulo, do Sudeste. No entanto, da primeira metade dos 80 à segunda metade dos 90, a doença adquiriu uma nova característica. Ela passou a afetar proporcionalmente mais, crescentemente mais, as mulheres. Passou a ser mais transmitida por relações heterossexuais. Passou a afetar mais os jovens. Hoje, 50% dos novos casos de AIDS acontecem entre os jovens. Daí a mobilização das Nações Unidas e que este Dia Mundial de Combate à AIDS está concentrado na questão da juventude. Passou
a envolver também as cidades menores, e não apenas do Sudeste. E passou a invadir também as camadas de baixa renda. No começo dos 80, a AIDS incidia sobre a classe média, da classe média para cima, em matéria de renda. Ou seja, ela sofreu, ao longo desse período, um processo de pauperização, de interiorização, de juvenilização e de feminização. Estas foram as 4 mudanças fundamentais que levaram o governo a reorientar a sua estratégia. E, basicamente, no caso, a estratégia de prevenção. Eu quero dizer que a prevenção ela tem um significado humano, porque ela evita que as pessoas peguem a doença, e tem um significado econômico. Nós gastamos com prevenção 10 vezes menos que com o tratamento. É realmente uma cifra impressionante que mostra digamos, a economicidade dessa estratégia. Claro que só isso não seria, essa não seria a única motivação. A principal motivação é a humana, de evitar que as pessoas sejam atingidas por essa doença devastadora. É muito mais fácil evitar do que tratar. Ao mesmo tempo, o Brasil aprovou uma legislação deste governo, do presidente Fernando Henrique, entregando os medicamentos retrovirais para todos. São 60 mil pessoas que recebem hoje, em nosso país, esse tratamento gratuito, sem qualquer espécie de discriminação. Então, digamos, a ação do governo passou muito caracterizadamente a se desdobrar na prevenção e no tratamento. No caso da prevenção, nós estamos destinando, em 4 anos, 300 milhões, o equivalente a 300 milhões de dólares, sendo 165 milhões decorrentes de financiamento do Banco Mundial. Qual é a estratégia? A estratégia é concentrar, primeiro, nas crianças, adolescentes e jovens. Basicamente, educação sexual e educação para que não sejam vítimas de doenças transmissíveis. Estamos fazendo uma parte disto de parceria com o Ministério da Educação. Já treinamos, graças à cooperação do Ministério, 195 mil professores. 195 mil professores da rede pública de ensino. Fora preparação de materiais e um conjunto de outras coisas. Para mobilizar os jovens, chegamos, inclusive, às Forças Armadas. Só para dar um exemplo das 3 armas, para dar um exemplo no caso do Exército, que tem sido um parceiro fundamental nessa ação. Nós estamos atingindo cerca de 750 mil jovens que procuram o Exército para serem conscritos. Ou seja, é um ponto de intersecção. São jovens, em geral, de classe de rendas menores, né, e que recebem aí já elementos de educação para não contraírem AIDS. É um trabalho, portanto, de cooperação bastante importante que as Forças Armadas, como, aliás, em outras questões da saúde, na dengue, etc., têm colaborado de maneira extraordinária. Uma segunda linha de atuação com relação às mulheres, enfatizando a questão da doença sexualmente transmissível no contexto do atendimento integral à saúde da mulher, inclusive com cobertura total referente ao teste de HIV, durante a gestação. Em terceiro lugar, a população de baixa renda. Naturalmente, esses níveis vão se entrecruzando, ampliando o trabalho de base comunitária, através das associações de bairro e das ONGs. Em quarto lugar, equipando e ampliando a rede laboratorial, para quantificação da carga viral, para contagem de uma coisa chamada CD4, que eu não sei o que é, mas é um exame de sangue importante, também para a ampliação de diagnóstico e tratamento dentro, não sei o que é, mas apoio muito, quer dizer. E também ampliando consideravelmente os procedimentos de diagnóstico e tratamento. Estamos também enfatizando, e esta foi a linha, por exemplo, adotada no Carnaval, a responsabilidade individual. Por quê? Porque nós constatamos, mediante pesquisa, a gente faz pesquisas o tempo inteiro para acompanhar, que 90% das pessoas já sabem como evitar a AIDS.
No entanto, só 40% dos jovens usam preservativos e 20% dos adultos. Portanto, agora, evitar a AIDS, qual é o mote do Ministério? Depende de você. Porque a educação está sendo bem sucedida. As pessoas sabem como realmente a AIDS poderia ser evitada, mas não tomam precauções. Especialmente os homens. E, na verdade, as mulheres estão sendo vítimas da irresponsabilidade, da acomodação e irresponsabilidade dos homens. Porque hoje eles são os grandes agentes transmissores do vírus para mulheres que, inclusive, somente têm relações monogâmicas. Portanto, aí a questão educacional, de esclarecimento, de campanha, que enfatiza a responsabilidade, é fundamental. Quero dizer que nós estamos com 112 projetos de prevenção, que cobrem 60% da população mais vulnerável, da população brasileira, e com ênfase nos mais vulneráveis. Mulheres, índios, assentamentos rurais, caminhoneiros, viciados em drogas, homossexuais, crianças e adolescentes, né, crianças, jovens fora da escola. Como eu disse, graças à colaboração do Ministério da Educação, já treinamos 195 mil professores e temos mais de 30 mil alunos monitores. Inclusive, usamos, no caso, a educação à distância, que teve um papel até predominante, pelo menos metade desses professores foram por essa via, receberam o treinamento por essa via. Outra linha de preocupação é com relação aos custos. No ano passado, os medicamentos custaram 400 milhões de reais. Neste ano, vão para 600 milhões. Esse não é o custo líquido, eu vou explicar por quê, mas é bastante substancial. Nós estamos preocupados com os custos. E esta preocupação se desdobra em duas direções. Em primeiro lugar, para evitar a hospitalização. Nós estamos trocando a internação hospitalar pelo hospital-dia ou pelo atendimento em casa. Para que se tenha uma ideia, nós economizamos de internações com esse método, em 1997, 16 mil internações. É uma estimativa que a FIP, que nós contratamos da Universidade de São Paulo, fez recentemente. Em 1998, economizamos 56 mil internações. Isso dá um total de 169 milhões de dólares economizados, o equivalente a isso, economizados em 2 anos. Portanto, estamos enfatizando a economia. Por outro lado, e esta é a outra frente de redução de custos, estamos procurando reduzir o custo dos medicamentos. E assinamos, há alguns meses, com a OPAS, a criação de um fundo rotatório, para que os medicamentos sejam adquiridos pela Organização Pan-Americana de Saúde, que tem condições de compras mais baratas, 10%, 15%, 20%, 25% mais baratas, o que permitirá economizar. Estamos também adotando medidas para fomentar as importações, negociando preços melhores da Argentina. Enfim, estamos preocupados com reduzir custos por esses lados. Eu quero dizer, inclusive, ao nosso dirigente das Nações Unidas, que lidera a campanha em escala mundial, que faltam realmente estudos e cooperação a nível internacional para a redução de custos. No caso da América Latina, por exemplo, o Banco Mundial e o BID têm verdadeira obsessão com os custos da saúde. Mas essa obsessão chega e se detém na área pública. O problema é descentralização, não descentraliza, se a saúde tem ralo, se a saúde não tem ralo, etc. Mas essas instituições não têm dado a menor importância à redução de custos de insumos da área da saúde. Não por coincidência, ambas têm no seu seio predominância de interesses econômicos de países que produzem os medicamentos. Portanto, eu nunca vi nenhum estudo do Banco Mundial, que é sempre tão aflito com o problema de custos, ou do Banco Interamericano, lidando com a questão dos custos dos insumos da saúde, que são um problema bastante sério. Eu creio, inclusive, que essa é uma bandeira que as Nações Unidas devem trazer para si. Porque um país que tem dificuldades econômicas, que é um país de renda média como o Brasil, está fazendo enormes investimentos, enorme gasto de custeio,
para tratar bem a sua população, desde logo. Mas isso também tem uma implicação para a saúde em escala internacional. Portanto, nós não temos ajuda de fora. Tem financiamento do Banco Mundial que é pago, a taxas de juros moderadas, mas pago. A ajuda que nós queremos, básica, de fora, refere-se ao custo, neste momento, dos medicamentos. Porque este é um problema crítico para ser enfrentado. Estou dando essa ênfase aqui, porque me parece que, neste dia, aqui no Brasil, com uma visita tão ilustre, que focalizou a opinião pública mundial, e o nosso país, hoje é um dia mundial, que as Nações Unidas escolheram que fosse realizado simbolicamente aqui no nosso país. E, portanto, que me parece pertinente colocar uma questão que é crítica do ponto de vista da continuidade do nosso trabalho. Continuidade que acontecerá, sem a menor dúvida, como teve a oportunidade já numerosas vezes de reafirmar o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, aqui presente, que eu sei da importância que atribui a esta campanha mais do que ninguém, e inclusive na questão dos jovens, que constitui um dos eixos fundamentais de ação da política social deste governo. Eu queria dizer, por último, que nenhuma ação da saúde, nenhuma, sem exceção, pode ser bem sucedida sem a solidariedade da nação, do país e a solidariedade da sociedade, das pessoas, né, dos outros órgãos de governo, como no caso das Forças Armadas, das organizações não governamentais. A prevenção, no caso da AIDS, ela é muito difícil. Todos sabem que o governo tem uma posição antitabagista, eu particularmente. E é muito difícil evitar o vício do cigarro. E o cigarro é uma coisa ostensiva, né? Tem gente que fuma escondido, mas é limitado o que pode se fumar escondido. Em geral, fuma-se na frente das pessoas, segregadamente, etc. Mas se fuma, é um vício explícito. Mesmo assim, é muito difícil fazer com que as pessoas parem de fumar. Na minha casa, por exemplo, os meus filhos conseguiram fazer com que minha mulher parasse de fumar depois de 10 anos. Não é? Mas acabaram conseguindo, reprimindo muito. E era algo bastante explícito. Bom, se parar com o cigarro é difícil, imagine mudar comportamentos na intimidade. Essa é que é a questão fundamental. Por isso é que é difícil enfrentar a AIDS. Se vícios abertos são difíceis de serem combatidos, evitados, imagina vícios ou procedimentos ou ações que são feitas na intimidade, como a vida sexual. Não há nada mais íntimo na relação entre duas pessoas do que a relação sexual. Daí a grande dificuldade, daí a grande necessidade de uma mobilização ampla na sociedade, de todos os tipos de organizações. E nós temos tido no Brasil essa cooperação, inclusive dentro da sociedade. Temos o Conselho Empresarial, temos as ONGs, as organizações não governamentais, que praticamente tocam a campanha, inclusive no âmbito do governo. Eu quero aqui destacar, aliás, o papel do Dr. Pedro Schecker nisso, que merece ser reconhecido mais de uma vez publicamente. Portanto, esta solidariedade ela é realmente fundamental. E, no fundo, nós estamos nesta luta para evitar que pessoas, né, contraiam doenças e tenham uma vida infeliz, né, e que a sociedade brasileira sofra um alastramento de um problema dessa natureza. Nós estamos querendo evitar que as pessoas sadias de hoje se tornem doentes amanhã. E queremos, estamos conseguindo, graças a Deus, evitar que um presente de acomodação ou até de irresponsabilidade comprometa o futuro do nosso país. Nós temos que ter uma luta presente generosa para que as gerações do futuro sejam sadias e felizes. Muito obrigado. Ouviremos agora o diretor da UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/AIDS, Peter Piot. Mr. President, Mr. Vice President, Minister, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends.
It's my privilege to be here today in Brazil to launch the World AIDS campaign for 1990. And already for some years, it was my real desire to launch this in Brazil for the good reason that I believe that Brazil is one of the countries in the world that is doing the best job when it comes to responding to this AIDS epidemic. It has very strong and high-level political commitment, as we've heard today. It has one of the best national AIDS programs, the best community response. And I think that as an outsider, you have to believe me, because I can see that if a Brazilian would say the same thing, you wouldn't believe it. So this is very good news that the world should know. Unfortunately, there is still a need today to have campaigns such as this one, of campaigns about young people and HIV. Because the sad truth is that, as Minister Serra, José Serra has said, that 50% of all new infections today with HIV are occurring in young people under 25 years of age. You can say that's not a surprise. On the other hand, it shouldn't be like that. There's no reason for that. There's no reason that the future of the nation should suffer so much today and in the future from AIDS. When I look at Latin America and the Caribbean, last year alone saw 75,000 infections in young people, and nearly 140,000 children lost their mother or their father or both because of AIDS and became an orphan because of AIDS. This is a terrifying epidemic, and there is desperation in African countries, where we have countries now where 1 in 4 adults is HIV positive, where we have cities where nearly 1 out of 2 adults is HIV positive, where funerals are now more frequent than births, and where millions and millions of orphans are trying to survive in heading households. This is the cost of not acting in time. And of course, in Latin America, you're not there. And it's thanks to vigorous responses that that kind of situations that are threatening the very fabric of society can be avoided. But we have reasons to worry also in this part of the world. And the next generation may also die too soon. And what are they dying of here, the next generation, the young people? It's from violence, it's from AIDS. And among the countries with available data, 7 Latin America and Caribbean nations rank among the top 10 in the world when it comes to young people being killed by homicide and other acts of violence. We must face this reality, because this is the first and essential step to stop this downward spiral. Violence, violent sex, AIDS. This is the downward spiral that many of our communities are living in. And we're losing our young people to violence, we're using our youth to AIDS. And there are deadly links between these two. We see that they both cluster in the same neighborhoods, as was published recently in a study done here in Brazil and published with UNESCO. Neighborhoods of poverty where we traditionally find sexual abuse, drugs, and prostitution with their associated risks of HIV infection. But there's also a causal link between HIV and violence. On the one hand, violence leads to HIV, and on the other hand, HIV infection is often associated with violence. HIV can spread directly through sexual violence. I'm talking about forced sex when it occurs in the streets or within a couple where it's hidden. And forced sex is dangerous sex. Surveys in many countries indicate that up to 30% of women who are raped get infected with a sexually transmitted disease. But violence can transmit HIV in less obvious ways too. For instance,
many studies have over and over again demonstrated that girls who are abused in childhood are wounded in their self-esteem and much more likely to wind up engaging in risky sex, using drugs, and selling their bodies for drugs or money. And let's not forget that even the threat of violence can kill. Not immediately, not like a bullet, but slowly, by killing dialogue about sex and life between partners. Young women, fearful of the violent repercussions, will probably not ask their boyfriend to wear a condom or question him about fidelity. And the same threats hang over the heads of young men who have sex with men. With a high level of homophobic prejudice and violence that prevails in the streets, in schools and in bars, young men who have sex with men are led to do so in a haste and in secrecy. Again, circumstances that make it difficult to discuss the risk of HIV transmission. But as I said, HIV in turn can generate violence. Time and time again, people with HIV, or people living in a household with HIV, or children of parents who have AIDS, suffer and even die before their time because of the stigma, the fear, and the discrimination associated with HIV infection. And that's what making HIV also such a special disease. I'll never forget that when I was in South Africa last year on World AIDS Day, together with President Mandela, who appealed to his country to break the silence around this epidemic, that a young woman appeared on television and declared that she was HIV positive. 10 days later, she was stoned to death in her own community because the community felt that she had brought shame over her community, shame that was not possible to tolerate for the community. Knowing very well that 1 out of 3 adults in that community is HIV positive, that is very cynical and unbearable. And unfortunately, this kind of death is not unique to Africa. We hear stories in UNAIDS from over and over again from all around the globe. Mr. President, ladies and gentlemen, the threats to our younger generation are real. But if we listen to each other and learn from one another, we can help young people live and thrive. And this is why we're launching our World AIDS campaign with the theme, Live, Learn, Listen, Live, Learn. And listen to what is happening in the epidemic. Listen to the realities of this epidemic. Countries such as Brazil that have taken the initiative to monitor their epidemics are better able to respond with appropriate prevention responses and with the best suited care. Listen to the factors in young lives that are making the epidemic worse. The economic hardship, lack of education, unemployment, family disruption, violence. And listen to young people. Listen to their wishes, their worries. Listen to them when they say they want more dialogue about sexuality and HIV, and that they want this information to come from their parents and other caring adults. Learn how to make a difference to young people's health and survival. Learn from projects such as the Papai project here in Recife, which is teaching young fathers to be real fathers and not absent fathers, to create close bonds with their children. Because we know that these bonds can save young lives. Learn to say no to abuse. Learn from projects such as Coletivo Mulher Vida in Recife again, which is helping young girls in difficult circumstances to grow, learn, and stand for themselves and use the legal system for recourse. Or in the same city, learn from the project Casa de Passagem, which President Cardoso visited during his first mandate. Learn from the Houses of Peace in Cali, Colombia, that serve as community-based centers for conflict resolution and social services for young men. And once we've learned to make the difference, we need to act before it's too late so that we can live. And as you heard and as you know, the Ministry of Health of our host country here has taken the lead
by committing itself to providing universal and free treatment to people living with AIDS. And I want to congratulate Brazil for making such a strong commitment to people living with AIDS and their right to life. And importantly, Brazil has gone beyond talking about rights by showing the world that treating people with AIDS is also cost-effective, as the Minister of Health, José Serrat, just pointed out. Because though the cost of antiretroviral drugs are high, so are the cost of treating those who get sick because they're not on antiretroviral therapy. And I can assure the Minister that we are working on studies on the economic aspects and that we are strong advocates for the approach that Brazil is taking. We need to create partnerships and stand up for the rights of people living with HIV. Partners such as non-governmental organizations, academia, and also the religious institutions. And I'm happy to say that 2 weeks ago, I signed an agreement with Caritas Católica International for a collaboration through one of the biggest NGOs in the world in fighting this epidemic. So listen, learn, live is the theme for this year's World AIDS campaign with young people. And in UNAIDS and the United Nations system, over the recent 3 years, we've listening more and more to young people. We've been pushing to include young people in developing the programs rather than to tell them what's good for them, but listen to them how to do it. And we're working with very large youth organizations, such as for this campaign, like with the Scouts and Girl Scouts movement. And we're also collaborating with some of the entertainment industry, with music, television, because that's what young people are listening to, that's what they like. And this is how you can get a message through. And we're working with people living with HIV to ensure that those most affected by the epidemic are heard. So I'm very proud to stand here today in a country that has listened, that has learned, and that has made the commitment to act and give its citizens, including the citizens who are infected, have given them the right to live. Thank you very much. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhor vice-presidente Marco Maciel, senhor ministro José Serra, senhores ministros de Estado que aqui se encontram, senhores embaixadores, senhores parlamentares, senhor diretor executivo da United Nations AIDS, Peter Piot, senhores representantes de entidades dedicadas ao combate à AIDS, jovem Sérgio de Castro Nascimento, senhoras e senhores. Eu fiz questão de estar presente hoje aqui, não só pela importância que o Brasil atribui ao combate à AIDS, mas pelo fato de que o próprio responsável nas Nações Unidas pelo programa de combate à AIDS veio ao Brasil, e aqui está entre nós, e veio não apenas para testemunhar os esforços que temos feito, mas para alertar o mundo sobre a questão da AIDS. Alertar o mundo pode parecer uma palavra ou uma ambição demasiado forte, grande, mas é uma necessidade. Há pouco conversávamos em meu gabinete e víamos algumas nações, basicamente na África, onde os níveis de infecção são extremamente elevados. E seria perigoso se os países da América Latina, incluindo naturalmente o Brasil, imaginassem que essa questão não é conosco. Ela é conosco. Ela diz respeito a nós próprios. E é por isso que a presença do diretor das Nações Unidas para esse programa nos ajuda a chamar a atenção da nossa sociedade para essa questão, e é por isso também que eu fiz questão de vir, estarmos aqui eu, o vice-presidente, o ministro da Saúde e vários ministros, porque para o governo brasileiro esta é uma questão primordial. E eu quero dizer também, senhor diretor, que no caso do Brasil é de assinalar que
que o próprio Congresso Nacional, e a iniciativa, se não me falha a memória, foi do senador José Sarney, foi quem mais acolheu esta questão. Eu já era presidente quando a lei chegou até mim. Não faltaram palavras de prudência para dizer que não se sabe quanto custaria esse programa. Por sorte, não faltou também o bom senso para dizer que, custasse o que custasse, nós faríamos o programa. E nós estamos fazendo. E agora, como disse o ministro Serra, custe o que custar, nós continuaremos a fazer o programa. Tenho visto, em certas ocasiões, preocupações genuínas a respeito das áreas sociais diante das dificuldades pelas quais o Brasil passa. O governo tem a sensibilidade e o compromisso suficientemente fortes para saber da importância de certos programas e para evitar que os ajustes que são necessários tenham como consequência a diminuição da possibilidade do atendimento àqueles que necessitam destes programas. Claro, também já foi dito pelo ministro José Serra, isso não pode ser feito sem prestar-se atenção ao como fazer mais com menos, a como também no próprio ato de dar continuidade aos programas sociais, pensasse se são os mais adequados e se é este o momento para alguns deles. Verificasse, portanto, o equilíbrio entre as disponibilidades e os resultados que vamos alcançar. Mas isso não pode servir de escusa para que o governo continue a prestar, naqueles programas de ação continuada, a atenção necessária para que nós possamos, apesar de tudo, a despeito de todas as dificuldades, continuar avançando. A descrição que o ministro Serra fez desse programa, especificamente, as menções já feitas à quantidade de organismos envolvidos neles, tanto do próprio governo federal, como de outros níveis de governo, e, sobretudo, da sociedade civil, e o ministro me pediu que eu fizesse uma referência, que é mais do que justa, ao pessoal do Disque Saúde, que aqui está também, para mostrar que nós temos um conjunto de pessoas envolvidas nesse programa, mostra que, a despeito de tudo, estamos dando passos importantes para lutar pela melhoria da condição social de vida do povo brasileiro. Seria uma ilusão pensar que, num país com os problemas sociais que o Brasil tem, que um governo que tem compromisso democrático, que tem história, pelo menos através dos seus ministros, do seu presidente, do seu vice-presidente, de comprometimento com as questões sociais, que essas questões tivessem sido abandonadas. Pelo contrário, os números todos, repito com ênfase, todos nas várias áreas, educação, reforma agrária, saúde, assistência social, para mencionar os mais importantes, são indiscutíveis, no sentido de mostrar que, nesses últimos 4 anos, avançamos e não vamos parar. Vamos continuar avançando a despeito das dificuldades. Porque o essencial nas questões de atendimento à população é que haja mobilização da sociedade, é que haja a compreensão da sociedade para com os problemas e os programas. Ainda recentemente, vejo pelos jornais um falso debate sobre cortes em cestas básicas, quando, na verdade, do que se trataria seria da adequação do programa a existir ou não condições de seca. Vai chover ou não vai chover? No ano passado, se previu chuva, ou melhor, ausência de chuva por 8 meses. Prevê-se por 4 meses esse ano. E se chover mais? Se colocarão mais recursos. A má-fé não deve substituir o bom senso, o equilíbrio nessas matérias, e nem a desinformação. É preciso ver por que se trata de um aparente corte, quando, na verdade, é simplesmente uma precaução e, quem sabe, uma aposta de que, quem sabe, chova. E eu espero que, pelo menos em Pernambuco, caia chuva. Deus queira. Mas a verdade é que, digo isso apenas de passagem, para tirar do horizonte a impressão eventualmente causada por pessoas precipitadas ou por informações mal trabalhadas, ou às vezes de dentro do próprio governo, mal apresentadas, de que o governo estivesse fechando os olhos à questão social. Não está, não estará, estará com os olhos o mais aberto possível. E nesta matéria, que é uma matéria essencial, sensível, da mesma forma. E me pareceu muito interessante a afirmação feita também a respeito da relação entre AIDS e violência. E a estatística lamentável para nós, de que a causa número 1 de mortes de jovens no Brasil é a violência. É morte por tiro, não é violência indiscriminada, é morte por tiro nos nossos jovens. E, em segundo lugar,
a questão do AIDS ligado à droga. Isso vem tudo em conjunto. É todo um sistema que está permeando, infelizmente, setores importantes da sociedade e, portanto, nós não podemos imaginar que o combate a essas questões se faça apenas num ponto, ou que possa ser feito apenas por um governo. Tem que ser feito pelo conjunto dos governos, estaduais, municipais, mas, sobretudo, pelo conjunto da sociedade. E o ponto de partida é o conhecimento, é a informação, sem a qual nada será feito de forma adequada. Acho que no Brasil, no caso específico aqui mencionado, do programa aqui mencionado, tivemos a vantagem de reconhecer, de dizer que há um problema, e a coragem de colocar na televisão programas sobre o uso de preservativos, que em certos momentos até causaram uma certa moça, uma certa espécie na sociedade brasileira, que eventualmente, num momento ou no outro, pode até ter sido de mau gosto, mas que teve a grande virtude de desmistificar a necessidade do uso do preservativo e mostrar, e o próprio ministro, o presidente da República, não se pejam, senão que se orgulham de dizer que estão dispostos a fazer, como estamos fazendo hoje, campanhas a favor dos preservativos e da educação sexual e da educação para as formas de convivência entre as pessoas. Pelo menos isso o Brasil fez, e graças a isso foi possível avançar. Se nós tivéssemos estado a enfiar nossa cabeça na areia para não ver os problemas, nós não teríamos conseguido organizar o que já conseguimos para enfrentá-los. Infelizmente, nem sempre é assim. Nem sempre temos tido a capacidade de mostrar os problemas. Apesar de que, isso não sei se é virtude ou é defeito, mas, na verdade, resulta na possibilidade de uma solução, nós aqui nos comprazemos mais em mostrar os nossos defeitos do que em gabar as nossas virtudes. Agradeço, portanto, o fato do presidente do Programa das Nações Unidas ter vindo aqui para dizer o que disse. O programa feito no Brasil é bom, é um dos melhores do mundo, precisa ser apoiado, pode até ser imitado. Dito por mim ou pelo ministro, haveria, quem sabe, um sorriso de dizer, meu Deus, outra vez. Mas dito por quem está de fora, reconhece que esse outra vez e as outras vezes também tem fundamento nas coisas. Quando não propriamente ainda nas coisas, pelo menos na vontade de que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Eu me comprometi, e termino com essas palavras, com o senhor Petr Piotr, a respeito de difundir a necessidade da consciência sobre a questão do combate à epidemia de AIDS nos outros países da América Latina. Eu reafirmo de público que na primeira ocasião que teremos, e creio que a primeira ocasião será em Cuba, em Havana, na reunião da cúpula ibero-americana, eu vou levantar a questão e peço desde já ao ministro de Relações Exteriores que informe aos responsáveis pela organização desse encontro de cúpula que o Brasil pretende colocar como um dos pontos da agenda a necessidade de dar maior consciência e maior eficácia à questão do conhecimento da AIDS e dos programas de combate à AIDS. Vê-se, portanto, que aqui é sim verdade que, desde a sociedade até o governo, nós estamos absolutamente, pelo menos nesse ponto, unidos para preservar a saúde do nosso povo. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Solicito aos representantes da imprensa que permaneçam neste local, onde em seguida será realizada a conferência da imprensa com o senhor ministro da Saúde e o senhor diretor do UNAIDS.